E o mais forte terremoto que atingiu Taiwan em 25 anos pode causar uma crise global. Isso porque a ilha produz 80% dos chips de alta performance, presente nos nossos celulares, nos carros elétricos e também na inteligência artificial. Por conta do terremoto, algumas das principais fabricantes de chips do mundo paralisaram as operações. É o caso da principal fornecedora da Apple e da Nvidia, a TSMC, que interrompeu na última semana as atividades e evacuou algumas de suas fábricas. Foi preciso, inclusive, retirar os funcionários das áreas mais afetadas. Uma outra rival, que é a United, também interrompeu as máquinas em algumas fábricas e evacuou instalações. Será afinal uma crise global? Nós vamos ouvir neste momento o especialista em tecnologia e inovação e o Arthur Igreja. Arthur, obrigado pela presença aqui no Business. Queria que você explicasse ao nosso espectador e ouvinte qual vai ser o impacto, né? Vai ser não, qual está sendo agora o impacto desse terremoto na produção e no fornecimento de chips no mundo. Seja bem-vindo ao Business. Obrigado pelo convite. Eu te diria que o mercado da tecnologia está com muito receio, com muito medo nesse momento, porque nós já tivemos uma mostra da dependência de Taiwan durante a pandemia. Então, nós tivemos a interrupção de cadeias de suprimento e agora, por causa do terremoto, o mesmo temor volta. Então, o que acontece é que essas fábricas são incrivelmente específicas, elas levam muitos anos para serem construídas, ou seja, não dá para simplesmente fazer uma outra fábrica em outra parte do mundo. Quando nós falamos de chips de inteligência artificial, o percentual é entre 80% e 90% que é feito em Taiwan. Para celulares, coisa, né? 60%. Então é muita coisa, o mercado de tecnologia está com bastante medo do que pode acontecer. Mas, Arthur, já dá para afirmar então que a gente vai ter uma desaceleração, porque se para, só na última semana aí parou 3 dias de fábrica, vai desacelerar. Já vai desacelerar, já na próxima semana desacelera isso no mundo, né? Com certeza, isso acaba impactando empresas que precisam desses chips, que contam com esses chips. Então, no passado, nós já tivemos balanços de empresas que foram impactados por isso. Por exemplo, o caso da Apple. A Apple ficou um período com pedidos atrasados, a Samsung também, e aí o faturamento cai, a projeção futura cai, ou seja, na verdade é um efeito dominó. Então as fábricas elas são fechadas, a produção é paralisada, os atrasos começam a acontecer, nós vamos ver parte desses efeitos, não nesse momento, mas daqui a 6 meses. Agora, qual é o setor que pode ser mais atingido e qual o setor que mais demanda chips hoje? São fabricantes de smartphones, é o setor automotivo, é a inteligência artificial? Olha, todos, porque é só olhar a nossa volta. Então é só olhar nas empresas e nas nossas casas para perceber a proporção da tecnologia que está, quanto que nós precisamos dela para trabalhar, para fazer qualquer coisa. Então, quer dizer, quando existe uma falha aí, se nós ficarmos sem internet, se nós ficarmos sem alguns aplicativos, basicamente nós não conseguimos fazer muita coisa. Então, nós temos aí toda essa facilidade, mas também toda essa dependência. E aí o que acontece é que depende muito dos contratos. Então, volto a falar que na pandemia nós tivemos uma pequena amostra que em algumas empresas elas tinham contratos prioritários de fornecimento. Caso, por exemplo, das grandes montadoras aí de smartphones. E aí o que acontece é que as empresas que acabam sofrendo mais são empresas médias ou que não são prioritárias nos contratos dessas grandes fabricantes. São empresas que não conseguem barganhar esse suprimento de chips. Você está falando muito do setor de montadoras, né? Na verdade, você está falando das empresas fabricantes de celulares. Mas eu lembro na pandemia, foi assunto aqui no Business, o quanto o setor automotivo sofreu. Eles não tinham carro para vender porque faltava chip, né? Faltava chip no mundo, faltavam os semicondutores. Então eu imagino o caos que pode acontecer, né? Também não dá para fazer um alarde agora, porque isso aconteceu na última semana. As coisas na próxima semana podem melhorar, a gente não sabe também, né, Arthur? Dá um sinal de esperança para o nosso público, Arthur. Bom, vamos lá, o lado da esperança. Com relação aos carros, é que nós temos que lembrar que um carro hoje,
quase 40% do carro tem a ver com eletrônica. Então é muito diferente do passado. Hoje nós temos uma brincadeira, né, que se fala que são smartphones com roda, né? Então é por isso que as montadoras de automóveis sofreram tanto. Bom, lado da esperança. O lado da esperança é o seguinte: a região que foi afetada pelo terremoto é uma região mais afastada das principais fábricas. Tem um segundo ponto que é o seguinte: Taiwan é historicamente afetada, então toda a população e também as indústrias são bastante preparadas. Então, como você muito bem mencionou, a principal fábrica de Taiwan está preparada para terremotos de magnitude 7. Então, é só para dar a dimensão do quanto que esse tema não é novo por lá. Então, isso são motivos, e nós vemos também que as fábricas foram fechadas no primeiro momento, as pessoas foram mandadas para casa, mas muitas dessas fábricas retomaram as suas atividades em menos de 24 horas. Ou seja, existe ainda alerta de tsunami, tem uma série de perigos aí, mas por hora o dano parece ser menor do que se esperava. Agora, a gente está falando da dependência que o mundo tem dos chips e principalmente de Taiwan, né? Você vê setores aí que depende 90% de Taiwan. Como é que Taiwan virou esse polo tão poderoso, produtor de chips, Arthur? Olha, tem uma somatória de fatores. Primeiro, tem muito know-how lá, então tem muito investimento, ou seja, Taiwan virou sinônimo dessa indústria, né? Então isso acontece em várias partes do mundo, tem determinados países que se tornam especialistas, verdadeiros especialistas. Eu volto naquele ponto que fazer esse tipo de fábrica é incrivelmente difícil. Então, em poucos lugares do mundo tem gente que sabe como fazer. Então é um pouco daquela história, eles já eram especialistas nisso e foram dominando cada vez mais. Então, contando o número total de chips para todas as aplicações no mundo, hoje eles fabricam 46% desses chips. E também tem um outro fator que é a proximidade com cadeias importantes, como é o caso da China. Então, quer dizer, grande parte desses dispositivos que nós usamos, eles são projetados em países como Estados Unidos, eles são fabricados na China e os componentes vêm de Taiwan. Então essa proximidade com a China também é um fator muito importante. Arthur Igreja, obrigado pela presença aqui no Business, dando um panorama importante do quanto o terremoto, né, essa tragédia que aconteceu em Taiwan, pode impactar na produção e no fornecimento de chips no mundo. Hoje, chips comandando aí tantos setores produtivos no mundo. Obrigado, Arthur. Obrigado, até a próxima.